Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 6 de novembro. Agora em Miami, 5h41 da manhã, no Brasil, 7h41 da manhã. Gente, a BTC aqui no semanal está abrindo mais um corpo comprador, cuja plotagem começou agora na virada da VWAP de domingo para segunda, né? Na madrugada de ontem para hoje, a gente desenhou esse corpo real com a protuberância superior ascendente em relação à protuberância em relação ao teto do corpo real da semana passada. Então é bem provável que esse ímpeto comprador e essa sequência de Morobuzus aqui só encontre um ponto de inflexão relevante em 40 mil dólares. É para lá que a gente está indo. Se a gente olhar tanto do prisma subjetivo imposto por esse balezão Bolshoi aqui que está desenhando essa canaleta virtual de alta, ou pelo prisma de uma grande cunha triangularizada, que se a gente olhar num outro gráfico semanal, ó, em que eu desenhei essa cunha triangularizada com os topos flats e os fundos formando essa sequência ascendente com inclinação padrão de 45 graus, essa formação de acumulação aqui no semanal levaria a BTC para um patamar ligeiramente acima de 40. Levaria, numa eventual onda 1, para um patamar ali próximo dos topos dessa congestão que foi à beira do abismo, para 44, entre 43, 44 e 45. Não importa qual acumulação o trader esteja vislumbrando, se uma canaleta virtual de alta, como aqui, ou se uma figura de acumulação triangularizada, como aqui. Ambas as interpretações gráficas, ambas as fenomenologias gráficas nos levam a crer que a BTC vai estar migrando rápido para um patamar de no mínimo 40 mil dólares. No 4 horas, a nossa acumulação triangularizada está dramática. Nesse momento, a gente está estressando essa LTB aqui que está aprisionando a BTC. Se romper, se desenhar um corpo real acima de 35.600, aí é chapéu para o palhaço. Aí só teria que romper 35.984, que foi o topo do dia 1º de novembro, para explodir em direção a 40 mil dólares. A panela de pressão vai acabar promovendo esse rompimento. A força compradora da BTC está impressionante. No intraday está dando bons trades nesse momento. A gente está estressando a Upper, mas provavelmente com a VWAP no intraday fortemente embicada para cima, ela deve dar uma agulhadazinha para 35, para depois explodir lá para aquele patamar de 35.984. Se romper 35.984, aí é chapéu para o palhaço. A BTC só para em 40 mil dólares no mínimo. E na Seara Fática, a SEC intimou a PayPal por conta da emissão da stablecoin PYUSD. Gente, vocês vão me desculpar, mas se a stablecoin da PayPal for considerado um security, um título de valor mobiliário, qualquer coisa pode ser um security, até o meu cachorro. Não dá para entender o que a CVM norte-americana, a SEC, pretende com essa repressão à criptografia bizarra nos Estados Unidos. E o mercado ligou o banzai, segue se expandindo, mesmo com toda essa repressão nos Estados Unidos. E um episódio dos Simpsons, o último episódio dos Simpsons dessa semana, transformou o Bart numa NFT. E a Marge entrou também no metaverso para salvá-lo, ou seja, os Simpsons eles têm essa característica de conseguir promover um vaticínio do futuro, um prognóstico do que vai acontecer. Eu já havia reportado em análises anteriores aqui no canal que no futuro nós seremos meros tokens não fungíveis para as redes, para os sistemas. Mas o fato é que no último episódio dos Simpsons, que foi ao ar nesse domingo nos Estados Unidos, Bart foi acidentalmente digitalizado e transformado numa NFT, e a Marge acabou embarcando numa aventura no metaverso rodando em blockchain para salvá-lo. Ou seja, os Simpsons mais uma vez prevendo e antecipando o futuro. Enfim, e explode a quantidade de tokens Grok nas blockchains, que Grok é a interface de inteligência artificial
rival do ChatGPT lançada pelo Elon Musk, que vai interagir na plataforma X, ex-Twitter, enfim. O Elon Musk afirmou que não existe nenhum criptoativo vinculado ao Grok real, que é a interface AI da plataforma X. Todos esses tokens Grok que estão rolando na blockchain são todos fakes, não tem nenhuma relação com o Grok real da plataforma X. E o Elon Musk, aqui na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, estreou o Grok como um chatbot que vai bater de frente com o ChatGPT. É um protótipo projetado para responder segundo palavras do Elon Musk, com um pouco mais de inteligência, obviamente fazendo referência velada ao ChatGPT. O Grok vai extrair informações em tempo real de diversas fontes, principalmente da própria plataforma X. Ele vai ter um humor ligeiramente ácido, não vai ser um bobalhão, segundo o Elon Musk, como um ChatGPT. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Promete ser revolucionário. E a Arábia Saudita confirmou que vai estender o corte na produção de 1 milhão de barris dia de petróleo até dezembro. Enfim, isso só pressiona ainda mais a inflação na zona do euro e nos Estados Unidos da América. E a escalada de ataques de milícias contra tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio ameaça a empurrar o mundo para um confronto direto entre Washington e Teherã. A quantidade de milícias financiadas por Teherã, não só os Houthis do Iêmen, mas o Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque. Essa semana, um drone armado atingiu quartéis norte-americanos no Iraque e acabou impondo respostas duras dos Estados Unidos. E é bem provável que, a continuar nessa toada de financiamento de milícias anti-Israel e anti-americanas por parte de Teherã, o mundo vai acabar redundando num conflito direto entre o Irã e os Estados Unidos e a própria e Israel propriamente dito. Gente, o mundo está virado numa grande hecatombe nuclear. No diário, a nossa cunha vai acabar rompendo inexoravelmente em direção a 40 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.